Olá, seja muito bem-vindo a mais um O Varejista. Eu sou Rodrigo Maia, CEO da Lusa Hub, e hoje nós vamos com uma entrevista muito especial para falar muito sobre ambiente empresarial, ambiente de negócios, empreendedorismo, franquia, mundo digital, varejo. Olha, se tem uma coisa que não vai faltar hoje aqui, é assunto. Porque eu estou com o empresário e investidor Rafael Matos, que com certeza você que está assistindo a gente conhece, não só pelas redes, mas por toda a sua história, do não num programa de televisão, a um sucesso absurdo que você tem hoje, a ser considerado por muitos o grande rei das franquias, né? Do entendimento das franquias, mas acima de tudo, um cara com pé no chão que faz as coisas acontecerem, com todas as dificuldades. Então, muito obrigado por você voltar aqui no programa e a gente fazer esse programa especial inteiro com você, porque teve muito sucesso a primeira entrevista. Cara, que massa. E agora a gente precisa aprofundar. Obrigadíssimo pela presença. Adrião. Eu que agradeço o convite, foi muito bom aquele papo que a gente teve, que bom que a gente vai ter um pouco mais de tempo aqui para trocar essa ideia. Você é um cara que também traz muita energia, muita bagagem, eu consumo demais aí o teu programa, então vamos nessa que vai ser um prazer aqui compartilhar com essa turma um pouco dessa experiência de franquia, varejo, escala de negócios. E eu já vou começar, como você já conhece, direto no ponto. Hoje, se alguém está assistindo a gente e fala assim, tem uma grana, e eu já vou dar valor aqui, o cara guardou 50 mil, e ele fala assim, eu quero abrir uma empresa. De repente ele já tem alguma coisa investida, mas ele tem 50 mil para abrir uma empresa. Eu não vou entrar no mérito se ele tem dinheiro guardado ou não, eu vou entrar no mérito que assim, eu tenho 50 mil, eu quero abrir uma empresa. O que eu faço? Se alguém chegar e fizer essa pergunta para você, o que você responde? Mas fazem muito mesmo. Eu imagino. Eu não tenho como dizer exatamente qual é o negócio que você tem que investir, se você deve investir numa franquia ou não e qual o segmento. Porque assim, dentro do mercado brasileiro existem mais de 3 mil franqueadoras, dividida em 12 principais segmentos de atuação. Serviço, varejo, moda, alimentação, saúde e bem-estar. Então, cara, 50 mil, tem muita coisa que dá para se encaixar em 50 mil, mas eu preciso fazer algumas perguntas antes. Então, a primeira pergunta é, o que você de verdade, assim, gosta de fazer? O que está dentro do teu eu interior, das tuas competências, das tuas intimidades, porque isso vai ter uma influência gigante no resultado do teu negócio. Eu não conheço nenhum empreendedor de sucesso no ramo de esportes radicais que não gosta de esporte radical. Existe uma influência gigante no quesito do autoconhecimento da própria pessoa, sabendo o que ela gosta de fazer. Segunda coisa, eu digo depois disso... Segundo, segura aí o segundo, mas antes posso pegar o primeiro um detalhezinho? Pode, vamos nessa. Só para a gente ir caminhando junto. Eu trouxe aqui alguns empresários, e eu cito até nomes, porque também é grande amigo, Thales Gomes, que era da G4, que era da G4, Sim. Veio aqui, e ele falou assim, Rodrigo, olha que visão interessante, é por isso que eu quero compactuar com você, justamente para a gente trazer visões opostas. Sim. E a gente poder ele virou e falou assim, essa história de fazer o que ama tem um certo limite. Eu falei, qual é o limite? Não adianta você fazer o que ama se você tem um produto ou serviço que o público não quer consumir. Ele trouxe essa frase. Sobre esse ponto 1, existe um equilíbrio entre fazer o que ama, você usou o exemplo do esporte radical. Pô, você não vai abrir uma empresa que envolve esporte radical se você não curte esporte radical. Sim. Mas qual é esse limite / equilíbrio, ou outra palavra que você queira dar entre fazer uma coisa que eu gosto, uma coisa que me dá prazer e descobrir se o público quer consumir isso que eu gosto? Existe um equilíbrio disso, baseado nessa frase do Thales? Cara, acho que não é necessariamente o equilíbrio, eu acho que é um passo a passo, assim, acho que é um filtro, porque o que o Thales basicamente disse nessa frase entre negócios que tem tamanho de mercado endereçável alto a ponto de você conseguir crescer. O meu livro fala sobre escala de negócio e essa é uma das principais teclas que eu bato no início de toda escalada. Cara, você tem um produto? Tem. Cada produto atende a necessidade de um segmento de negócio. Beleza, qual é o tamanho desse segmento de mercado? Qual é o tamanho? Quantas pessoas estão demandando aquele serviço ou produto no mês, no ano? Quanto gera de volume? Porque se for algo muito restrito, você esbarrou aqui na escala, você realmente pode ser um cara que ama fazer aquilo, só que você não vai ter um negócio escalável, né? E eu não comecei nesse ponto, comecei no ponto do cara ter um fit, vamos chamar de fit, um fit com aquele segmento, porque eu vou levar e vou conduzir ele para o universo de franquia. Se a gente conduz ele para o universo de franquia, que é onde eu tenho a minha maior expertise, a gente já parte do pressuposto que já tem um estudo de mercado aqui, que as franqueadoras fizeram, que aponta uma demanda que vai ser atendida, que tem um espaço no mercado. Então, a primeira coisa
pro cara que quer ter, tem 50 mil, quer investir numa franquia, num negócio, se for franquia, cara, vamos dar uma olhada nos segmentos, qual que você mais identifica. E a segunda coisa qual é o teu nível de dedicação que você quer colocar pro negócio? Porque hoje em dia dá para você investir 50 mil no negócio que você se dedica 4 horas por semana, 6 horas por semana no negócio. Como uma franquia. Né? Principalmente as franquias que já vão ter toda uma estrutura de retaguarda que vai apoiar esse franqueado para que ele faça uma ponta, na ponta ali, um trabalho operacional e que todo o resto seja autônomo. Não estou dizendo para o cara ter um time, não estou dizendo isso. Estou dizendo negócios autônomos. Você consegue dar algum exemplo para quem está assistindo a gente? Sim, mercadinhos autônomos, por exemplo, que explodiram de 3 anos para cá, né? Franquias de mercadinhos autônomos, aquele de loja de condomínio. Cara, o único trabalho que o franqueado tem é repor produto. Você pode fazer isso 2 ou 3 vezes por semana. Não precisa nem ser você. Tudo sistematizado, não precisa nem ter time dentro da loja. Você recebe tudo via aplicativo. Você faz as compras direto numa central de pedidos que a própria franqueadora te dá. Monitora tudo aquilo via, né, toda a tua conveniência via aplicativo. 4 horas por dia. E aí você pode escalar, tendo 10, 20, 50, se você quiser. Esse é um exemplo. Né? Mas é claro que a maior parte dos negócios vão ser negócios que exigem um pouco mais de dedicação. Vão ter franquias que vão exigir dedicação exclusiva, como a Kumon. Kumon hoje pede que o franqueado, o franqueado da Kumon não pode ter 10 negócios ao mesmo tempo. Ele tem que ser exclusivo, ele tem que estar lá atrás do balcão atendendo os pais, as mães e atuando ali no treinamento, né, com os alunos. Então, ponto número 1 é ter um fit. Então, esse amar o que faz é no sentido de afinidade dentro de algo que pode ser escalável. Daqui a pouco a gente vai falar do seu livro. Perfeito. Segundo ponto é você ter um negócio que você tenha um nível de dedicação a ele, é isso? É entender qual é o nível de dedicação que você quer colocar para esse negócio. Perfeito. Porque dependendo do nível, vão ter vários negócios que vão se encaixar, outros não. Tá. Alguns sim, outros não. Tá. Tem algum outro ponto nesse sentido que você quer dizer para quem tem 50 mil? Fit, dedicação? Acho que o terceiro ponto aqui cara, as franquias, elas vão... Existem várias micro franquias com 50 mil reais, assim, mas a maioria delas são franquias que não envolvem produto, porque se envolver produto, você já inviabiliza muitas vezes esse capital inicial, porque você tem que investir em estoque e tal. Muitas vezes não envolve montagem de loja, estrutura nesse quesito. Então sobra o quê? Negócio de serviço, no modelo meio B2B, modelo meio home-based. Então tem muitos negócios home-based, que você trabalha na sua casa e você oferece serviços ou online ou de porta em porta. E hoje, pensando nisso, você cita muito franquia, até porque é uma área que você domina. Sim. Mas hoje essa pessoa que tem 50 mil, que eu comecei o exemplo do programa, você acha que franquia é o mais indicado? Veja, eu não estou dizendo ainda o setor, não estou dizendo o modelo, Boa. Não estou falando da dedicação ainda, que são coisas que você citou. Estou dizendo que a pessoa tem 50 mil, às vezes ela quer se aventurar em uma coisa dela. Perfeito. Tem outro nível de dificuldade, que é muito diferente, talvez lados positivos e negativos, mas a franquia é uma outra opção. Com 50 mil hoje, você indica mais procurar franquias ou não necessariamente? Não necessariamente, porque aí eu tenho que entender qual é o perfil dessa pessoa, porque vai ter pessoas que vai ter o perfil mais de franqueado e vai ter pessoa que vai ter o perfil mais de empreendedor e quer fazer por conta própria. Né? Na real é o seguinte, se você olhar para o custo-benefício, uma franquia ela tem muito mais custo-benefício, porque muitas vezes está pagando por uma taxa de franquia 20, 30 mil, só que o que você está recebendo nessa taxa? Você está recebendo um negócio que já tem uma marca pronta, já tem os processos validados, já tem uma estrutura de consultoria, ou seja, você não precisa investir em nada disso. Se você for criar um negócio do zero, só projeto arquitetônico, construção de marca branding, um consultor para montar os processos para você, você não vai investir menos de 30 mil. Você não consegue. Só nessa brincadeira aí. Só nessa brincadeira aqui. Né? Então, o custo-benefício de uma franquia, pela taxa, ela se paga fácil. Então, a matemática não é mais o que é mais barato. A questão agora é qual é o perfil desse cara que está querendo empreender. Porque o perfil de um franqueado é o perfil de quem vai ter que cumprir regras, vai ter que estar dentro de uma estrutura onde ele não consegue inovar o tempo inteiro. Ele tem um chefe, vamos chamar assim, um líder. Não vamos chamar de chefe. Não, vamos chamar do quê? Não. Também não é uma liderança ali. Ele vai ter que aprender a se comportar como rede. Assim, ele entende que o trabalho dele, a repercussão do trabalho dele vai influenciar a rede toda.
Se tem um franqueado numa rede de 10 franquias que ele vai mal, atende mal os clientes, a galera sai enfurecida. A marca ali no peito influencia todas as unidades. Cara, todo mundo é impactado por aquilo. A mesma coisa quando o franqueado é muito bom. Então, quando você atua em rede, não é que você tem um chefe, é que você tem uma marca a zelar, que tem muita gente ali que está impactado diretamente. Isso é muito verdade. Você sabe que eu não vou citar a marca aqui por motivos óbvios. Tem uma marca de cafés que tem centenas, para não dizer milhares de franquias, que tem perto no escritório que eu visito na Paulista, que eu fui lá uma vez, fui muito mal atendido, o pão de queijo e o suco que eu pedi vieram péssimos. Isso já faz quase uns 2 anos, eu nunca mais na vida entrei em outra unidade. Olha aí. Você não, para você não existe... Eu olho aquela marca agora, em qualquer shopping que eu vá, em qualquer lugar, no aeroporto que tem também, quando eu olho aquela marca, eu dou um passo para trás. E foi uma unidade de um lugar que talvez um funcionário um dia esquentou mal o pão de queijo e estava mal-humorado. É muito louco isso. É muito louco isso, né? O cliente não olha para canal, porque quando a gente entende franquia, a gente percebe que franquia é um canal de distribuição. Tem, não sei que cafeteria é essa especificamente, mas existe muita gente no varejo que adota o franchise como um canal a mais. Até tem unidades próprias. Tem outros canais, como, sei lá, canal B2B, o canal de e-commerce. O cliente, ele não olha para canal, ele olha para marca. Uhum. Então, se ele foi mal atendido em qualquer canal que exista, que aquela marca está ali se apresentando, ferrou. É a marca que perde. Porque ele nem sabe se é uma franquia, se é unidade própria. Não sabe se é o gerente, se é o dono. Ele não sabe. Ele está sendo atendido pela marca Rodrigo Maia Café. Pronto. Ele está sendo atendido e acabou. Em qualquer lugar do mundo, acabou. Então, assim, quem abre uma franquia tem que ter esse tipo de perfil, né? Tem que ter. Mas ele larga na frente no sentido de não precisar passar por todas essas etapas? Com certeza. Sem sombra de dúvidas. Normalmente, quem vai empreender e nunca empreendeu antes, ele quebra muita cara, né? O que te move hoje como empresário? O que te move hoje para você dizer isso? Eu vou completar a pergunta na volta do intervalo, eu queria que você dissesse isso, tá bom? Boa. 1 minutinho, a gente já volta aqui com o varejista especialíssimo aqui com o Rafael Matos. 1 minutinho. Falei para você que era bem rapidinho, voltamos aqui com o Rafael Matos e foi aquela pergunta que eu te fiz. No final eu só vou completar um pouco. Quando você diz assim, 35 anos, você hoje é uma pessoa consolidada no mercado, você sabe disso. Daqui a pouco a gente fala um pouco da trajetória, mas você hoje é uma pessoa consolidada. Aí você fala com esse entusiasmo. Eu vi o teu olho brilhando, eu tô falando sério. Cara, eu tô trazendo, é uma marca que vai fazer isso aqui, que vai bombar. E eu vou ser o franqueador, e o seu olho começou a soltar fogos assim. E aí, em tese, se você olhar a tua vida hoje, e você mostra a tua vida hoje, eu não estou contando aqui um segredo, Sim. Você tem uma vida consolidada hoje. Sim. Isso é um fato. Né? Não estou dizendo aqui que você é bilionário, que você... Não estou entrando em mérito de valor financeiro. O ponto é, você tem uma vida consolidada. Em tese, você não precisaria, veja a palavra que eu estou usando, precisaria ir atrás de uma aventura, de um risco, ou quando eu digo aventura, não é no sentido pejorativo, de aventura de jornada mesmo. Total. Você não precisa disso hoje. Então, o que te move e faz agora teu olho brilhar, você falando dessa marca, que eu ainda vou dar um jeito de descobrir, claro, sem revelar aqui, mas assim, eu quero dizer assim, o que te move e faz teu olho brilhar desse jeito quando você fala de uma marca, você que é um cara consolidado, cara? Cara, várias coisas me movem, Rodrigo, mas de fato não é mais dinheiro. Chega um certo ponto que você é atraído pelo dinheiro, mas você descobre que quando você chega no dinheiro, você sente um vazio depois disso. E aí você vai percebendo o quanto você, ao longo da sua jornada, consegue inspirar pessoas pela tua história, transformar vidas à medida que você vai transformando a sua, realizar sonhos ao seu redor. E no final do dia é sobre isso e nada mais. É sobre eu me desafiar a mim mesmo. Eu sempre fui atleta minha vida inteira, então o atleta ele nunca se coloca numa posição de conforto, porque ele sabe que sempre vai ter alguém que pode chegar mais novo, bater ele mais rápido. Então ele não pode sossegar. Eu tenho esse DNA do atleta dentro de mim, eu não sossego, eu não paro de pensar, eu não paro de pesquisar, eu não paro de viajar, eu não paro de conversar com empresários. E isso está dentro de mim. Esse desafio que me faz querer acordar todos os dias para, cara, me
sabe, é isso, desafiar, aprovar. E o crescimento, na verdade, ele é sempre um meio, assim. Você foi falando isso, eu fiquei imaginando a seguinte cena, e por favor, é uma metáfora, veja se representa o que você está falando pra gente tentar tangibilizar ao máximo, assim. Eu fiquei imaginando você trazendo essa marca, que eu realmente não sei qual é, você olhando de longe a primeira unidade, de longe que eu digo, talvez vamos chamar assim, do outro lado da calçada, ou se for no shopping, do outro lado ali da rua do shopping, olhando aquela fila na porta, aquela marca bombando na rede, você olhando de fundo com aquele sorriso, dizendo assim, caraca! E é essa sensação que você está dizendo, independente do que vem a conta bancária? Total. É essa sensação, é a sensação contínua de você ver, de você imaginar algo e ter uma distância de tempo, um lapso de tempo na sua mente entre o que você idealizou e quando você tangibilizou, e você conseguir distorcer o tempo com atitude, com coragem e fazer isso acontecer repetidamente várias vezes. Quando você exercita isso, transformar a ideia em execução rápida e exercita essa coragem, cara, você ganha uma capa invisível de superpoder que te leva para onde você quiser. E isso, cara, parece ser um papo assim intangível, mas se você parar para pensar, todos os empresários hoje que estão na lista dos maiores empresários do mundo, eles não pararam lá, eles estão sempre querendo mais. Eles estão sempre arriscando, eles estão sempre botando o dele na reta. E as pessoas que chegaram no topo, olha para o contrário, as pessoas que chegaram no topo, ganharam fama, ganharam dinheiro e não conseguiram construir esse lado intangível do propósito de pessoas, de continuar se desafiando, eles, cara, onde é que eles estão hoje? Se você definir hoje, meu propósito de vida é? O propósito de vida é transformar vidas através de empreendedorismo, ponto final. Essa é a minha missão, transformar vidas através de empreendedorismo. E eu faço isso nas minhas redes sociais, inspirando pessoas, eu faço isso nas minhas franquias, colocando o modelo de negócio nas mãos dos caras, eu faço isso investindo em negócios que eu vejo um potencial gigante, só que o cara tá ali com aquela cabeça fechada, sem visão, sem perspectiva nenhuma. Eu falo, cara, o teu produto é bom, você é bom, acredita em você, toma aqui, grana, vem cá que eu vou te incubar. E isso pra mim é um tesão, cara, é tesão. É eu ver negócios crescerem, prosperarem do meu lado, assim como eu tô vendo minhas filhas crescerem pertinho de mim. Eu ia chegar nesse ponto agora, porque esse bloco eu tô dedicando a falar do Rafael, né? Então, assim, quando a gente pensa em família, né? Tem um outro grande amigo, Joel J, com certeza você conhece bem, eu sei que você é muito próximo a ele, e ele fala sempre isso, né? Saúde, família e trabalho. Nunca inverta essa ordem, né? Então, você fala da questão de atleta, eu também sou uma pessoa que, assim, atividade física e a questão de atleta, seja de um monte de esportes, também está muito na minha cabeça, saúde, e quando eu falo assim para as pessoas assim, quando eu me priorizo no sentido da saúde, eu sou um pai melhor. Tem gente que não entende isso. Então, eu queria que você falasse um pouco dessa ordem do grande Joel J, né? Saúde, família e trabalho, numa perspectiva de um cara que se motiva como você, com o olho brilhando por trazer uma marca nova. Eu tenho tesão em ajudar essas pessoas, impactar. Você vem cá que eu vou te incubar. Sobra tempo real para a família? Como é que é esse tempo da família que sobra? Porque tem empresário assistindo você e fala assim, o cara é louco, o cara trabalha 40 horas por dia, 50 horas por dia, não sei o quê, e na hora da família fica lá 10 minutinhos, posta nas redes sociais e acabou. Qual é a real por trás do Instagram do Rafael Matos com a família? Cara, a real por trás é um cara que tá o tempo inteiro se vigiando, assim, se vigiando, porque é tentador. A gente conseguir dar intensidade, distorcer o tempo, fazer 12 meses em um mês em faturamento, ter uma ideia de negócio, lançar ela rápido, fazer um lançamento meteórico, ter um mega de um resultado e você querer utilizar a maior parte do seu tempo em prol disso. É tentador pra caramba, muito tentador. Então a realidade é de um cara que está se vigiando, é um cara que comete erros, é um cara que às vezes inverte a ordem, mas que está se vigiando e que está se colocando nesse ambiente de entenda, aprenda a usar o seu presente como um presente para as suas filhas. Meu maior presente que eu posso dar para elas é a minha liberdade. É a minha presença, é o meu presente e isso eu não abro mão. Eu não abro mão. Postei ontem às 4 da tarde, na segunda-feira,
eu correndo com elas na lagoa do meu condomínio, e eu me dei conta que, cara, o meu pai não teve isso pra mim. Meu pai não conseguiu, na jornada dele de crescimento, dedicar o tempo que ele tinha, ou seja, usar a liberdade a favor dele para estar perto de mim, enquanto eu estava crescendo. E gerar essas memórias nas crianças, eu acredito que é o principal legado que eu vou deixar para elas. E um legado, principalmente de um pai presente, mas também um pai que trabalha com propósito. Um pai que trabalha não em busca do dinheiro, porque elas me perguntam: papai, por que você tem que sair de casa? Papai, por que você tem que trabalhar? Antigamente eu respondia: papai tem que fazer dinheiro. Acho que é a resposta que a maioria dos pais dão. Claro. Tem que fazer dinheiro. E chegou um certo ponto que eu mesmo comecei a me incomodar com a minha resposta, Rodrigo. Me incomodava, cara. Cara, não é sobre isso. Não é sobre isso. Não posso responder isso. Não posso deixar essa imagem para elas do que é o trabalho. Porque talvez vai ficar a ideia de que o trabalho é pelo dinheiro. Entendo o que você está falando, né? Sim. Então, assim, você respondeu sinceramente porque você estava numa fase. Agora, em outra fase, você fala, cara, né? É isso. Como é que eu... É isso. E aí, a mensagem na minha cabeça foi: o que elas vão achar que é trabalho? Trabalho, então dinheiro é o papai sair de casa, buscar uma coisa que é o tal do dinheiro e não estar comigo. Ou seja, o dinheiro é mais importante do que eu. Eu não queria deixar esse aprendizado, esse legado que é o que a maioria das pessoas faz dentro de casa. Então foi nesse momento que eu fui internalizando esse meu propósito que você perguntou. E aí eu comecei a responder para elas: papai gosta de trabalhar para ajudar a vida de outras pessoas. Papai gosta de resolver problemas. Papai deixa as pessoas felizes quando ele resolve problemas dos outros. E vocês vão ver isso no dia a dia. Então trago elas nos meus eventos, eu trago elas nos meus escritórios, eu boto elas nesse universo e elas ficam observando. Se você perguntar hoje para qualquer filha minha fazer entrevista assim, ó, teu pai trabalha para quê? Ela vai falar assim, ó, para fazer as pessoas felizes. Que legal. Você sabe que nesse sentido, Rafael, desculpa, você ia complementar alguma coisa? Não, era basicamente isso. Eu vi uma frase do Flávio Augusto, né? Um desses cortes que ele coloca nas redes, que eu confesso que ficou na minha cabeça até hoje, assim, eu quero dividir aqui com você, porque acho que tem um pouco a ver com isso. Queria te ouvir a respeito, como eu falei esse bloco aqui, falando de Rafael Matos, né? Ele disse assim, o Flávio Augusto: equilíbrio não existe. Não existe. Essa ânsia do ser humano em buscar o equilíbrio, ela não é real. Estabilidade, né? Não, ele fala estabilidade, eu sei, mas ele falou de equilíbrio. Não existe. Ele falou, por quê? E ele falou na entrevista. Estabilidade é a frase dele já bem antiga, né? Mas essa do equilíbrio, ele falou assim, não dá para você colocar na família determinada prioridade em determinado momento. Vai ter hora que você vai ter que despriorizar um pouco a família e priorizar o teu negócio. Sim. Se você ficar no negócio muito tempo, esquecer da tua família vai cair, o teu negócio cai também. Vai ter hora que a tua mulher vai precisar entender que você precisa priorizar um negócio em prol da família. Priorizou, deu certo, você volta para sua mulher. E ele falou assim, sabe por que eu estou falando isso? Ele diz assim, esse desequilíbrio é o que vai fazer naquilo que você priorizou a prosperidade chegar. Então, a prosperidade vai chegar quando você desequilibrar esses itens. Essa busca por tudo estar em equilíbrio não vai te levar a lugar nenhum. Isso martela a minha cabeça todos os dias. O que você tem a dizer a respeito? Eu concordo 200%. 200%. Acho que o desequilíbrio, o ser humano, se você pegar as nossas próprias emoções, o que molda o ser humano? Né? São as emoções, os pensamentos que transformam em atitudes e os resultados. As nossas emoções, a gente não consegue equilibrar as nossas emoções. Às vezes está sentindo felicidade, às vezes a gente sente raiva, a gente sente angústia, a gente sente ânimo, num dia só. Eu achei massa aquele filme Divertidamente, porque... Putz, é demais. Não é incrível? Não é um filme pra criança, aquilo é um filme pra adulto. É o melhor filme que eu assisti, um dos melhores da minha vida. Caraca, meu, aquilo ali foi muito bom, porque a gente começou a ter mais empatia com o próximo, né? Porque a gente começou a imaginar na cabeça da pessoa... Olha o raiva lá, olha o raiva lá. Raiva, Espera que já a alegria vai dar um jeito vai chegar. E é muito legal ver isso. Que, cara, nós somos pessoas que o tempo inteiro a gente tá... Às vezes a gente chora, a gente fica feliz. Por que o choro é importante? Eu tô hoje em dia aprendendo a lidar com minhas filhas crescendo. E a gente aprende muito. Muito. Como pai, como ser humano, nas crianças, né? Porque a gente se enxerga lá também. A gente vai por intervalo rapidinho, eu vou falar do seu livro, vou fazer algumas perguntas específicas sobre escala, sobre varejo, omnicanalidade, mundo digital. Bora. 1 minutinho, a gente já volta, continuando especial aqui com o Rafael Matos.
Voltamos aqui nesse programa especial com o Rafael Matos. Eu vou emendar algumas perguntas, falar do seu livro, Boa. falar de escala, falar de varejo dentro da escala e omnicanalidade. Mas começa assim, para você hoje, ou seja, vivo, né, vamos chamar assim, empresário de referência. Empresário de referência? Meu pai. Seu pai? Meu pai, Por cara. qual motivo? Além de ser seu pai, claro, digo como empresário, por favor, né? Não, como empresário, meu pai, ele hoje é um cara que pouca gente conhece, mas está à frente dos maiores grupos de alimentação do Brasil. É um cara que eu vejo o dia a dia dele, a ética no trabalho, a visão de crescimento, a coragem. Eu vi o cara crescer de baixo, assim, pegando dinheiro no banco, montando o primeiro restaurante, fundinho de quintal, escalando esse restaurante para virar uma grande rede de franquias, depois montando uma outra operação e assumindo o risco o tempo inteiro do crescimento, fez um grande M&A com fundo e agora está numa nova fase e assim, sempre foi a minha grande referência. E quanto mais ele crescia, mais eu tinha vontade de crescer. Muito bom. Eu nunca entrei no negócio da família e sempre tive ele como essa minha referência real, porque muitas vezes a gente tem como referências pessoas que a gente nem conhece. E aí eu acho isso muito louco, idolatrar pessoas que você nem conhece. Você não tem nenhum mínimo de contato, né? Você não sabe se é real. Você não sabe os bastidores. E depois que a gente foi conhecer os bastidores, depois que eu entrei mais assim nos bastidores... Tinha algumas admirações que deram uma quedinha, cara, né? Tá louco. Mas deixa pra lá. Segunda pergunta direta pra você. Setor hoje que você mais curte trabalhar e que você acha mais legal hoje dentro do varejo? Cara, não tem. Acho que tá de momento, assim. Hoje eu tô muito voltado pro setor de alimentação, porque principalmente aqueles que tem um diferencial no produto, é viral, viraliza fácil na internet. Hoje eu tô muito vidrado nesses tipos de negócios virais de alimentação. Tô com muita referência de fora, tô investindo em vários. Então eu gosto muito desse segmento. É desafiador, um dos mais desafiadores, né? Mas é o que eu mais tenho proximidade. Quando as pessoas olham dentro de um shopping a praça de alimentação lotada, todo mundo fala, estão ganhando dinheiro pra caramba. Eu falo assim, cara, calma. Não é bem assim. Calma que essa operação não é bem assim. Calma que a coisa não é bem assim. Terceira pergunta direto pra você. Mulher empreendedora hoje que você traz como referência pra quem tá assistindo a gente? Ah, legal. Mulher empreendedora. Cara, eu vou colocar uma grande amiga minha, que eu conheço a história dela assim, no detalhe. Entrevistei ela no podcast meu, a Alexandra Casoni. Alexandra, que é hoje CEO da Flormel, Shark Tank. Ela, cara, pra mim, ela é uma empreendedora que tem todas essas qualidades que a gente trocou aqui, resiliente, humilde, senta para aprender o tempo inteiro, é uma pessoa que está buscando novidades, inovações, a pessoa que tirou o negócio do zero, negócio da família, que era uma pequena indústria, pequena fábrica, transformou num negócio multimilionário. Ela, para mim, hoje é uma grande referência aqui no Brasil, Alexandra. Dentro da sua missão de impactar as vidas, mudar a vida das pessoas por meio do empreendedorismo, o que o Rafael ainda não realizou que sonha em realizar? Cara, um grande projeto social, tá à frente de um projeto que vai, de fato, poder transformar vidas de pessoas que estão ali num abismo da nossa realidade. Porque uma coisa é eu dar mentoria para pessoas que têm um nível de consciência, que têm uma certa condição. Outra coisa é, por exemplo, o que eu fiz com um vendedor de brigadeiro de rua lá embaixo do meu escritório em Recife. O cara faturava R$1.000 vendendo brigadeiro, não sabia se comunicar, não tinha postura, vendia num Tupperware. Passei 2 meses indo para casa do cara, levando um nutricionista para ensinar ele a fazer o brigadeiro da forma certa, estocar da forma certa, como comprar os produtos. Dei um banho de franquia no cara, transformei ele num vendedor de brigadeiro, de um vendedor de brigadeiro para um negócio que tem uma food bike, que saiu de faturamento de 1.000 para 7.000, e naquele momento, ali passando 2 meses com o cara, eu vi uma transformação de autoestima, assim, porque para mim, ver aquilo que eu transformei era muito fácil, mas para ele era um abismo. Eu já tinha visto aquela transformação. Coisas simples, cara, que você falou para ele, Rodrigo, que fizeram uma simples, diferença cara. absurda, né? Simples, e assim, depois que eu fiz isso, eu fiquei com uma vontade gigante de ajudar esses milhares de Miqueias que tem no Brasil, que estão
arrumando uma forma de fazer uma graninha para pagar as contas em casa, para ajudar a família, mas não tem essa... Tem um abismo para essa visão. Não tem acesso, né? Não tem acesso. Falando em acesso, Rafael Matos, vender, lucrar, escalar. Isso aqui é um acesso a muitas informações. Queria que você falasse um pouquinho do seu próprio livro. Cara, total, Rodrigo. Isso aqui, inclusive, é um presente, tá? Para você. Esse livro aqui, cara, é o compilado de todas as estratégias que eu fiz nos últimos 12 meses para escalar as minhas empresas, várias do absoluto zero. E coloco aqui, assim, a metodologia completa, desde da cultura até a aceleração no digital, aos modelos de negócio que eu acabei construindo de forma leve. Eu enxergo muito negócio como startups o tempo inteiro. Mentalidade startup, como ter o máximo de resultado com o mínimo de recurso possível. E acredito muito que a ordem é essa aqui. Você tem que aprender primeiro a vender o seu produto. Segundo, você tem que aprender a fazer o teu produto lucrar com um bom modelo de negócio. E você entrar dentro de um canal que você consiga escalar para atingir o potencial que o teu negócio tem baseado nessas ferramentas. Então, não existe outra ordem além dessa. Você só consegue escalar ao que você minimamente validou a oferta na venda e que já é um modelo lucrativo. Que dá resultado, senão não escala. Pois é, e tem muita gente tentando fazer isso, tentando escalar um negócio que ainda não está pronto e que acaba queimando a largada e acabando com muitos sonhos por aí. Muito obrigado. Vai ser lido rapidamente, te dou um retorno. O que eu quero te perguntar agora é o seguinte, como é que então faz para escalar negócio no varejo? Né? Porque todo mundo quer vender, obviamente empresários, eu quero dizer, né? Todo mundo quer vender, todo mundo quer ter lucro com a sua venda, todo mundo quer escalar. Então assim, essa ordem que você colocou, muito coerente, mas todo mundo quer. Por que nem todos conseguem? Qual é o ponto ali que pode fazer a pessoa virar realmente alguma coisa diferenciada nesse sentido desses 3 verbos aí? Boa, cara, vamos fazer um checklist aqui, tá? Porque o checklist está na minha cabeça e veio para o livro. Primeiro ponto é o produto. A gente tem que olhar sempre para o produto. O produto, como eu falei, ele sempre está inserido dentro de um mercado. Se o teu tamanho de mercado adressável não for grande, não vale a pena você entrar, porque ele não vai escalar. Segundo, o teu produto ele tem que ter um alto valor agregado a ponto de você conseguir trabalhar margem. Não existe negócio que escalam que tem margem de 6, 7, 8%. Não existe uma rede de franquia de atacado. Não existe. Então, premissa básica de negócio que escala é um produto que tem alto valor agregado e consegue colocar margem nessa cadeia. Porque quanto mais você escala, você estende essa cadeia aqui, ó, mais bocas você tem que alimentar. Claro. É o fabricante, distribuidor, o franqueador, o franqueado para entregar para o cliente final um produto com preço competitivo. Então, olha quantas bocas você tem que alimentar. Então, você já tem que criar um negócio já nessa premissa básica que tem a margem. E para isso, muitas vezes, além de você criar os serviços, os benefícios, essa roupagem ao redor do teu produto, muitas vezes focar mais na marca do que no próprio produto. Quando tua marca ela fica mais forte do que o teu próprio produto, aí, cara, tu bateu num ponto que é onde hoje as grandes empresas batem. Cacau Show. Cara, Cacau Show, a marca da Cacau Show hoje ela tem um valor absurdo, tão grande que eles hoje colocam Cacau Show em várias outras coisas e conseguem ter um efeito associativo direto. Redes de franquia de açaí, por exemplo. Cara, tem uma franquia de açaí que bombou aqui no Brasil. Quando ele foi expandir para fora do Brasil, os caras eles criaram no próprio nome a categoria de açaí. Então lá fora, a Oakberry lá fora, as pessoas vão comprar açaí, não comprar açaí, eles pedem Oakberry. Não, deixa eu te contar uma coisa, não precisa ir lá fora, esse fim de semana eu estava com os meus filhos no shopping, terminamos de almoçar, os dois falaram pra mim, você não vai pagar um Oakberry pra gente? Olha só. Esse fim de semana. Olha só. Você tá falando isso aqui do Brasil, um menino que vai fazer 17, outro que tem 15, e eles falaram isso pra mim no fim de semana. Olha que força que isso adquiriu. É quase aquela força, acho que da década de 80 talvez, que as pessoas falam, vou comprar uma Coca-Cola. Não é uma Coca-Cola, é um refrigerante, né? Bombril, que é o óbvio, que é o básico, né? Então quando você pega uma marca que conseguiu ser sinônimo do próprio produto, nossa senhora, né? É isso aí. É um sucesso. E aí a consequência disso o cara coloca o produto que ele quiser vender. Porque hoje, se você vai no quiosque do Oakberry, eles vendem água, eles vendem whey, eles vendem granola, eles vendem mel, eles vendem paçoca, eles vendem várias coisas com o nome da Oakberry. Então, focar em criar força de marca, relevância de marca, é o que vai potencializar. Então, isso aí é só ainda no pilar de produto, cara. Se você investe nisso, já tá com uma premissa incrível de tu poder escalar. E aí a segunda coisa é o modelo de negócio. Porque dentro do modelo de negócio hoje, você falou de varejo, né?
Dentro do modelo de negócio hoje, de varejo, o modelo de negócio é rei. O modelo de negócio é o como você vai ganhar dinheiro. O produto é o que você vende para você ganhar dinheiro. O modelo de negócio é o como. E aí, quando a gente começa a estudar a modelagem de negócio, a gente percebe que, cara, existem formas de ganhar dinheiro muito diferentes daquela que é convencional, que é só, cara, tem uma loja, eu tenho um balcão, eu tenho uma maquininha, o cliente vem, ele me compra aqui, eu transfiro produto para ele e me paga. Tem outras milhares de formas. É a McDonald's. Como é que a McDonald's ganha dinheiro hoje? Não é vendendo hambúrguer, não é vendendo franquia. É alugando os espaços, a franqueadora é um gerenciador de imóveis, né? É um negócio de real estate. A modelagem de negócio deles fizeram com que eles ganhassem mais dinheiro no real estate. Aí você vai lá para uma companhia... O próprio Flávio Augusto vai falar. Ele ganhou dinheiro na WhatsApp com material didático e não com aula de inglês. Isso aí. Como editora. Depois que ele entendeu que o negócio dele não era uma franqueadora, uma editora... Menos imposto. Sim. Valor agregado absurdo. Sim. Ele deixava toda a operação com o franqueado que ganhava dinheiro e ele tirava todo o dinheiro dele do material didático. Perfeito. Com a margem colossal. Perfeito. Ele é um cara que fala muito de modelo de negócio. Né? Então, cara, quando você vai olhar no detalhe, no fio da meada, em como colocar o teu produto numa estante, numa prateleira, e ao mesmo tempo aprender a ganhar dinheiro de outras formas e escalar de forma leve, cara, excelente. A McDonald's hoje, eles não têm fábrica, eles não produzem nada, é tudo terceirizado, ou seja, é um negócio leve. O Oakberry, durante muito tempo, foi um negócio leve. Eles eram um dos maiores vendedores de açaí do Brasil sem nunca produzir nenhuma gota de açaí. Então, o modelo de negócio é pensar muito nisso, né, Rodrigão? Cara, como eu posso focar na marca, como eu posso fazer minha marca ser mais conhecida do que o meu produto, como eu posso escalar de forma leve sem estar preso a uma indústria, a uma distribuição. Eventualmente, depois eu posso até plugar isso na minha cadeia, né? Mas entender sobre a modelagem de negócio que vai fazer você estar mais pronto para você crescer e rápido, porque essa é outra coisa que eu bato muito na tecla. Não adianta só querer crescer, tem que querer crescer rápido, porque senão alguém chega na frente. Rafael Matos, eu nem sei mais como te agradecer, porque acho que a gente ficaria mais uns 3 blocos aqui fácil. Já foram quase 50 minutos de entrevista aqui e acho que daria para fazer mais 50 minutos. Brigadíssimo pela sua presença. Eu já vou te dizer que daqui uns 2 ou 3 meses, sei lá, você volta, a gente faz até um outro formato. Minha cabeça já imaginou aqui alguma coisa, mas deixa eu terminar de imaginar e em breve você volta pra gente falar mais de negócio, né? Que eu acho que tem muitos negócios pra gente falar. Talvez alguma coisa voltada pra questão do food service, que você tá muito presente. Legal. Obrigado pela sua presença. Prazer demais assim ter você aqui e parabéns, acima de tudo, por uma coisa, pelo teu brilho no olho em cada ponta que você fala do seu trabalho, pelo brilho no olho quando você fala da sua família, quando você fala do cara da bicicleta que você mudou e quando você fala dessa marca gigantesca que você vai trazer, o brilho no olho é o mesmo. Acho que esse é o meu principal parabéns, meu principal obrigado para você. Meu irmão. Tamo junto, tá obrigado, bom? Valeu pelas perguntas, pela energia, pelo ambiente, tamo junto, até a próxima. É isso aí. Varejista volta em 1 minutinho, Rafael Matos. Obrigado, viu, gente? Valeu. Até mais, até já. Rodrigo, muito obrigada por passar a bola pro lado de cá. Eu sempre fico muito feliz. Obviamente que eu sinto falta de você aqui do meu ladinho, mas zero problema. Logo, logo estaremos juntos. Hoje eu estou do lado de uma mulher que eu admiro, que é incrível, que é de uma inteligência absurda, que eu tenho certeza que você que está em casa vai parar assim, a cabeça vai fritar. Ela cuida de várias áreas, vários posicionamentos com marketing, growth. Foi uma das pessoas que mais me ensinou sobre esse mundo. Senhora Priscila, seja muito bem-vinda. A Pri hoje, ela é CMO da Conta Azul, mas além disso, a Pri passou por inúmeras empresas e eu queria, antes da gente começar, antes da gente aprofundar, conta um pouquinho sobre essa trajetória e como que você se formou enquanto uma baita profissional completa aí de marketing growth. Ai, que honra, obrigada, Má. Vamos lá. Eu, na verdade, sou engenheira de formação e eu caí de paraquedas no mundo de marketing e de growth. Só que foi muito interessante porque marketing, hoje em dia, ele é muito... tem toda uma ciência por trás, né? Existe muita tecnologia, você precisa de dados para te suportar, para tomar decisões. Então, no fim, quando a gente olha para um time de marketing, inclusive, você vai encontrar bastante engenheiro ali dentro, principalmente times de growth, tá?
E olhando aí para minha trajetória, a minha especialidade é escalar negócios, tá? Pode ser escalar um pouquinho ali, né? Começar mesmo de 0 a 10 milhões de receita, ou de 10 milhões a 100 milhões de receitas, mas o objetivo é como que a gente cresce de forma sustentável e traz previsibilidade ali para o negócio, né? Pensando mais também no médio e longo prazo, tá? A gente trabalhou lado a lado, a gente sabe Trabalhamos. que previsibilidade é uma palavra super difícil de tratar, né? Super difícil de mostrar que para você chegar nessa previsibilidade tem um trabalho longo e árduo, né, não? Existe. Você tem que criar uma maquininha de vendas, né? Então, seja quando você tem fluxos, né, self-service, ou quando você tem uma operação de vendas, todo mundo quer construir essa maquininha. Todo mês a gente quer ter certeza, né, da quantidade de receita que vai ser gerada, né? Porque tudo isso influencia ali nas decisões, né, de custo, de margem, de caixa. Então, essa previsibilidade aí é o que, quando eu entro numa empresa, inclusive, né, se isso já não existe, é um dos primeiros pedidos ali do CEO, da diretoria e por aí vai. Playbook de Marketing Growth. A gente entende que a maioria das empresas, elas não tem uma área de marketing estruturada, muito menos de growth, né? Querendo ou não, a área de marketing, ela é uma junção de alguém que puxou de um lado, que puxou do outro, era alguém que era muito bacana nisso, social, então, que tá super em alta, mas que as pessoas, elas ainda não colocam estratégia por trás de social, é algo muito comum, né? A gente percebe que as pessoas, elas estão produzindo conteúdo, mas sem nem ter estratégia, nem intencionalidade. Como que você vê hoje dentro desse mercado e acompanhando esse crescimento dessas áreas? Olha, qual é a maior dificuldade de marketing, e principalmente, quando eu estou buscando profissionais de mercado? É muito dinâmico. Então, pensa que até poucos anos atrás não existia TikTok na nossa vida. Não, agora nós temos que aprender como que a gente traciona esse canal, né? Até pouco tempo atrás não existia Instagram. Então, cada hora está surgindo uma oportunidade diferente no mercado e a gente precisa, inclusive, analisar e aprender todo um novo contexto de comportamento do usuário, de tipo de conteúdo e por aí vai. Então, ainda existe no mercado muitas pessoas que não entenderam isso e estão tentando aplicar metodologias e frameworks de 10 anos atrás, que era uma era ainda de comunicação, mais de propaganda, de publicidade, onde não existia ali o objetivo de crescimento dentro de uma empresa, né, drivado por marketing. Era sempre uma área de suporte que fazia ali algumas coisas bonitas, né? Back-office. Ou então, quando você tem uma empresa gigantesca, que ela é marketing-led, pensa em Coca-Cola, por exemplo. Você tem um monte de orçamento, sabe? Você tem recurso infinito, então você pode se dar ao luxo de fazer esse tipo de iniciativa. Hoje em dia, principalmente quando a gente olha para o marketing digital, está cada vez mais competitivo. Então, eu diria que em marketing, principalmente quando a gente está estruturando times, o meu playbook principal hoje em dia nós estamos na era da especialidade. Os profissionais, você acha, assim, generalistas em marketing, tipo de monte. Se você sacudir a árvore, cai um monte. Só que isso funcionava há muito tempo atrás. Hoje em dia é isso. Cada canal que você está trabalhando, ele tem um padrão de comportamento, ele tem um público diferente. Então, você precisa se especializar naquele assunto para você, de fato, conseguir gerar resultado, tá? Eu acho que uma das pessoas que eu mais ouço falar sobre isso é o Leandro Ladeira, né? Eu sigo o Leandro e é muito bacana porque a gente vem debatendo, a gente vem ouvindo o que ele traz e essa percepção de o TikTok, né? Qual o objetivo? Quando você abre... Hoje eu tenho o TikTok, tenho quase 50 mil seguidores lá no TikTok. Qual o meu objetivo? O público é um, o objetivo é outro. E o que eu conecto, o que conecta no TikTok parece loucura, mas não conecta no Instagram. E o que conecta no Instagram não conecta no TikTok. Quando você olha para esses canais, quais os principais canais? E mais do que isso, qual o perfil dos profissionais que você busca para trabalhar em cada um desses canais, Pri? Tá bom. Hoje, quando a gente fala de canais de social media, que basicamente é produção de conteúdo e os times de marketing que conseguem construir essa máquina de conteúdo, porque é frequência, né, recorrência, não é tipo fazer um post hoje, daqui a um mês fazer hoje, que você vai ganhar o jogo. Então você precisa conseguir aprender essa velocidade. Mas qual que é o alicerce de tudo que você produz para social media? É storytelling, é escrita, é copy.
É o como, né? É o como você vai falar, como você vai abordar. Exato. Então, o perfil de profissional para essa área que eu contrato é mais do lado da arte, tá? Digamos, a gente tem o lado da ciência de marketing hoje em dia, né? Engenheiros, growth, e você tem o lado da arte, tá? Então, eu contrato esses profissionais e aí a gente incorpora no dia a dia deles, ensina sobre indicadores, porque não é mais tipo produzir por produzir. Você precisa produzir com o objetivo de gerar, sei lá, lead, receita, venda ou qualquer coisa do tipo. E aí você precisa ter ali os seus indicadores acompanhando para entender se, ok, na verdade o que eu estou produzindo está trazendo resultado. Por quê? Né? E aí a gente às vezes pode se enrolar ali em métricas de vaidade. Não é porque eu tenho 2 milhões de seguidores que na verdade eu vou conseguir gerar receita através deles. Se eles não forem meu público-alvo, se eles não forem aderentes às soluções dos produtos que eu vendo, de nada adianta. Por isso que os indicadores entram. Olha para isso, Pri, porque é um fato, assim, estou vivendo isso na pele hoje, assim. Tá, cresci e uma das coisas que eu sempre volto pro time, a gente cresceu tantos por cento, mas era meu ICP? E mais do que isso, no mundo em que as pessoas produzem muito conteúdo e querem produzir conteúdos que gerem impacto, ela não entende muitas vezes que o conteúdo que gera impacto atrai pessoas que são impactadas pelo aquilo, que não necessariamente são as pessoas que vão, são o ICP dela, ou que mais do que são o ICP dela, que vão comprar dela. Uhum. Como que você hoje estrutura toda essa análise, pensando nas empresas que você já atuou, na empresa que você atua hoje, para educar, né? Que você precisa educar as pessoas, seja um influenciador, seja o CEO, seja alguém que cuide desse tópico. Como que você educa para ter essa consciência? No dia a dia do time, você tem que implementar essas rotinas de acompanhamento dos indicadores de desempenho e fazer essas perguntas principais. Então, por exemplo, quando a gente está produzindo conteúdo, vamos pensar no Instagram, né? E eu tô ali, né? Às vezes eu tô impulsionando, investindo ali uma grana, inclusive, tô atraindo mais seguidores, mas eu preciso saber que, de fato, eu tô atraindo os seguidores certos, né? O que você pode oferecer em troca dessas informações valiosas sobre quem tá te seguindo, né? Por isso que a gente fala que todo conteúdo, no fim do dia, tem que ter um CTA, pode não ser um CTA para venda, não chamar um call to action para venda, mas você precisa ter algo interessante para você entregar, para você descobrir o mínimo de informação. Então, por exemplo, você quer, vamos supor, qual é o perfil de público que você mais quer atrair? Hoje, o empreendedor ali que está faturando acima de 10 milhões e que já tem um time ou que ele está surgindo agora e ele quer surgir já com a cultura bem definida, mas esse para mim é o suprassumo, é muito difícil. Mas normalmente o que eu mais ajudo e que eu entrego valor é aquele empreendedor que já está ali no 30, 40 pessoas e está querendo crescer e chegar no 100, no 150, nessa fase de crescimento. Então, vamos começar pelo lado mais simples. Você quer atrair empreendedores primeiro. O que você consegue oferecer de valor para eles em algum momento para você pedir essa informação em troca? Você pede um e-mailzinho, por exemplo, e você pode fazer simplesmente a pergunta de você tem uma empresa ou não? Sim ou não? Que é uma experiência fluida, porque também não adianta você jogar 50 perguntas para o usuário, que ele não tem nem dificilmente paciência. Vai responder. Ainda mais meu público, que é empreendedor, nem responde. Ou você tá entregando algo de muito valioso para ele estar disposto a fazer todas essas perguntas. Então, como é que você entrega coisas que geram valor e captura informação em troca? É um jogo de troca, é quase que uma coisa transacional. Eu te dou algo, você me dá algo. E aí você vai, analisando, ok, né, na semana X de todo mundo, né, que, por exemplo, você ofereceu um material rico, você ofereceu um e-book, ou você ofereceu uma aula grátis, alguma coisa do tipo, e aí você vê o share de pessoas que estão chegando que são empreendedores e vai monitorando, até você acertar o tipo de conteúdo, de entrega, que vai trazer o seu perfil ideal. Então a gente tá o tempo todo monitorando. Se você tá lá, tipo, nossa, eu gerei 1.000 contatos essa semana, e 1% deles foi empreendedores, você tem que repensar toda a sua estratégia por trás do canal. Porque você tá trabalhando, gerando conteúdo, porque é um puta trabalho, né? Criar conteúdo todo santo dia. As pessoas acham que é fácil, né? Que não, só você pegou o celular e você gravou. Gente, é muito... Recomendo pra você.
tira um tempinho e tente gerar conteúdo. É muito difícil. É muito difícil. Então você tem que repensar. E aí você vai ajustando e monitorando, até você acertar a mão. Nós estamos exatamente nesse momento na Conta Azul. A gente está tentando descobrir quais vão ser os pilares de conteúdo que a gente vai atuar, que tem aderência com o nosso público-alvo, mas que também tem aderência ao nosso negócio. Né? Eu não vou sair falando sobre camisetas, por exemplo, né? Não tem nada a ver, não sou e-commerce, não vendo coisas desse tipo. Então a gente tem que tentar encontrar esse meio termo. Então a gente já está descobrindo ali alguns pilares que são interessantes para a gente ter ali a estratégia da nossa linha editorial. Não tá tudo redondo para a gente ainda, a gente não tem todas as certezas, a gente está testando. Para a gente ir aqui para o fechamento do bloco, tem um dado muito importante que você trouxe sobre o nível de satisfação das empresas com o time de marketing. Queria que você trouxesse esse dado e trouxesse pelo teu ponto de vista o que pode ser algo que ajude a mudar esse cenário. Porque não é um cenário sustentável. Qual a tua visão em relação a isso e como que a gente pode construir uma mudança? Então, esse dado é muito interessante. Ele diz que apenas 20% das empresas no Brasil estão satisfeitas com seu time de marketing. Gente, 20% das empresas no Brasil estão satisfeitas. É muito assim. Estar satisfeito com o time de marketing é uma das coisas que eu confesso que do meu lado também é complexo. Qual, na tua visão, por que você acredita que elas não estão satisfeitas, Pri? Porque a grande maioria das empresas não entende o trabalho que é necessário para você construir uma marca. Ela não é um trabalho, um projeto de curto prazo que você vai resolver em 2 ou 3 meses. Então, a maior dificuldade que todo profissional de marketing, quando ele entra numa empresa, é justamente, convencer todo mundo de que você precisa tempo para construir as coisas. É difícil, né? É muito difícil. É o meu primeiro papo quando eu entro com o CEO, compartilho com ele. Inclusive, tem um artigo da McKinsey que fala como que deveria ser a relação CEO e CMO. E eu, literalmente, dou uma aula de marketing para a empresa. Assim como você deu uma aula de marketing para quem está assistindo a gente hoje. Pri, já deixo aqui o convite para você voltar, para a gente se aprofundar. Acho que tem muita coisa, é um tema muito bacana pra gente ouvir, pra gente trocar, pra gente aprender. Por favor, volte. Foi uma honra te receber aqui e obrigada por ter dado essa aula aqui pra gente. A honra é minha. Rodrigo, espero que você também tenha aprendido muito com a Priscila, porque eu tô saindo com a cabeça a milhão, como havia prometido desde o começo. Volta aí, tá contigo. Até lá.